Oi, gente. Olha a gente aqui de novo, dando sequência aí a mais um tempo de reflexão. Hoje, 34º dia do nosso jejum. Estamos aí bem na linha de chegada. Antes da gente começar, queria só dizer que a gente tá aí, né, na reta final, é a nossa última semana antes de iniciar a maratona. Então, para que a gente esteja sensível, sabe, para essa semana, para aquilo que o Senhor for falando ao nosso coração, para que a gente vigie e esteja aí ligado, sabe? O diabo está ao nosso derredor esperando uma oportunidade. Então vamos vigiar, tá bom? Bom, a gente vai continuar com Neemias 13, a partir do versículo 10, do 10 ao 14. Nossa, gente, perdão, tô com, sei lá, garganta, tosse, acho que é esse tempo seco, né? E é muito interessante esse capítulo 13, o último capítulo, com pontos tão importantes aí pra gente pensar a respeito e refletir junto. Vamos lá. Neemias 13, do 10 ao 14, diz assim: Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Olha só que interessante. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Salemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Gente, que interessante. Eu fiquei assim bem reflexiva com esse capítulo 13 e muito reflexiva com... por quê? Porque os muros já tinham sido levantados. E no último capítulo, Neemias ainda precisa fazer uma reforma ali, né? E a gente encontra isso, e aí eu me lembrei também, essa semana, né, conversando com algumas pessoas, esse fim de semana, né, conversando com algumas pessoas, ontem especificamente, e uma delas compartilhou um sonho que teve a respeito dos muros. Eu achei bem interessante e lendo essa passagem me saltou assim, né, a imagem ou o pensamento sobre isso, né, me veio a cabeça, a mente. Nesse sonho, os muros ali ao redor da igreja já estavam levantados. E aí os funcionários da igreja estavam colocando
Ai, meu Deus, como que é o nome? Arame. Arame? Era arame. Arame em cima do muro. E aí a pessoa trouxe assim, como se só o muro não fosse suficiente. Ainda tinha os arames em cima. E eu falei, nossa, meu Deus, os arames ainda, como se fosse cercas, não é arame, cercas, cercas, essa é a palavra, cercas. E aí a gente conversando e estávamos falando o que seria essa cerca, né? E a gente vê que no todo o livro de Neemias traz a questão dos vigias, os sentinelas, né? A importância deles no muro para ficarem literalmente vigiando, de tocar ali, né? E tinha um com Neemias que ficava com uma trombeta na mão, para quando visse o inimigo se aproximando, ele tocasse a trombeta e fazia com que juntasse todos para lutar contra o inimigo. E aí a gente lembrou disso, dessa passagem. E a hora que eu comecei a ler Neemias 13 e vendo, né, todo o que Eliasibe fez, né, abrindo as portas ali para Tobias, tal. E aí a consequência disso, dessa atitude, do fato de Tobias estar dentro ali do templo, me lembrei desse sonho. Porque pontos importantes que a gente tem aqui, né, nesse texto que a gente leu e junto com esse sonho, é que não dá pra gente baixar a guarda. Mesmo com os muros levantados, Neemias, mesmo com o término do muro, o muro já estava ok, as portas levantadas, tal. Eliasibe vai e coloca Tobias dentro do templo, numa sala, junto com o que? Os mantimentos, os dízimos, o que era para o povo, o que era para o mantimento da casa de Deus, o que era, né, ali para os levitas, os cantores. Então, mesmo com os muros levantados, não dá para a gente baixar a guarda. Não dá para a gente baixar a guarda. E é exatamente nesse momento, quando a gente fala assim, nossa, a gente concluiu o que precisava fazer. O que a gente faz? Concluiu, ok. Então eu baixo a guarda. E a gente não pode baixar a guarda. Porque como eu falei no começo, o inimigo está ao nosso derredor porque ele está esperando uma oportunidade. Ele está esperando uma oportunidade, então a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar vigiando. Não dá, não tem como. E aí Neemias aqui, né, fala, fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto tinham voltado para suas terras. Ou seja, todos aqueles que estavam trabalhando em prol do culto tinham ido embora porque tinha acabado o mantimento, havia tido a retenção dos dízimos, né, e de todo o suprimento para a casa de Deus. Uma outra coisa que me veio à mente, que eu acho importante a gente falar e refletir a respeito, é sobre a gente ter discernimento sobre situações e sobre pessoas. Exatamente, sobre pessoas também. Isso é muito importante. E aí eu me lembrei de uma passagem que eu queria rapidinho ler com vocês, que é em Romanos 16, do 17 ao 20, que vai falar: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Nossa, se a gente for trazer aí para Neemias, faz bem sentido, né? Querer causar divisões, desânimo, faz muito sentido. E colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido.
Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, ou seja, aos seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, eles não vêm com palavras assim que você já, tipo, vamos tomar cuidado. Não, é algo sutil, é algo, né, fácil ali da gente cair mesmo. Engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Nossa, gente, não é muito parecido com Neemias, porque parece mesmo assim, olha, todo mundo tá ouvindo falar que vocês entenderam o direcionamento de Deus e estão obedecendo. Eu estou, assim, né, comparando com o que nós estamos lendo de Neemias, tá? Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia ao que é mal. Então, ser sábio em relação ao que é bom e sem malícia para aquilo que é mal. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás é sobre a vinda, né, de Jesus e ele reinando por toda a eternidade aí sobre a terra. Mas olha que interessante, gente. Ser sábio para o bem e sem malícia para o mal. E por que eu tô falando ter o discernimento sobre as situações e sobre pessoas? Porque às vezes, como a nossa luta, ela é contra a carne, contra o sangue, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas sim sobre os dominadores do mal, a gente precisa estar em alerta, sabe? A gente precisa ter discernimento mesmo, entendimento e sabedoria sobre aquilo que nós estamos vivendo. E nós estamos passando por um período de reconstrução, sabe? Então, nem tudo que a gente julga de fato ser bom, e porque às vezes a gente, tipo, mas será que aquilo? Não, mas é tão, nossa, tão com coração bom, tão intenção boa. A gente precisa ter discernimento, né? A gente precisa ter discernimento. Neemias, ele confiou em Eliasibe. E aí, o que ele fez? Trouxe Tobias para dentro. Então, a gente precisa ter discernimento. Precisa ter discernimento sobre aquilo, sobre situações e sobre pessoas, tá? Então, isso foi algo que me saltou, assim, sobre a gente, pra gente refletir a respeito disso, tá bom? Então, por causa de Tobias, né, ter retido os dízimos, retido todo o mantimento, o que aconteceu? Os levitas e os cantores que eram responsáveis pelo culto, olha que astuto, assim, o inimigo, como é astuto, porque foi onde ele foi atingir? No culto. E o que Neemias estava restaurando ali em Jerusalém? Que a gente tem falado ao longo desses dias. E Neemias está restaurando a adoração, Neemias está ali restaurando a prestação do verdadeiro culto a Deus. E aí o inimigo quer agir aonde a reforma está acontecendo. Então, os levitas, os cantores, eles saem da casa de Deus. E aí eles voltam para as terras deles, né? E aí no 11, por isso eu repreendi os oficiais. Então Neemias foi até os oficiais e falou: por que essa negligência com a casa de Deus?
Então, Neemias questionou os oficiais. Por que essa negligência? E negligência no dicionário é falta de cuidado. Então, Neemias chega nos oficiais e fala: por que essa falta de cuidado com a casa de Deus? E aí a gente para pensar outra coisa, que o cuidado com a casa de Deus não é só função de Neemias, é de todo mundo, era de todos. O cuidado com a casa de Deus não é do pastor, não é só do pastor, mas é de todos nós. Então, a missão de Deus, o cuidado com a missão de Deus, né, e com esse, trazendo assim para a nossa vivência ali ministerial agora, o cuidado com essa reforma toda não é do pastor Rômulo e da Aline, mas é de todos nós. Não é só deles, mas é de todos nós. De trazer essa responsabilidade para a gente, né? Porque a gente, como a gente tem falado, é servir uns aos outros, né? E isso é um ciclo. Então, eu tenho responsabilidade. Então, Neemias chama os oficiais para uma responsabilidade. Tipo, e aí? Por que vocês não cuidaram da casa de Deus? Então, e aí, Jéssica, por que você não cuidou disso aqui, ó? Guilherme, por que você não cuidou disso aqui? Cíntia, Francisco, Caio, Carol, por que não cuidou disso aqui? Sabe, gente? Então, a gente... Eu falei os nomes, mas é tudo hipotético aqui, tá? Então, a gente precisa trazer sobre nós esse senso de responsabilidade, tá? Que isso também é importante. Então, convoquei os levitas e os cantores e coloquei em seus postos. E o que Neemias faz então? Ele traz todo mundo de volta. Vamos, né? Traz todo mundo de volta. E aí o povo voltou a dizimar, voltou a trazer os mantimentos para a casa de Deus. E aí, outra estratégia de Neemias, ele coloca já, mantendo aquela linha de organização que ele tem e de estratégia, porque Neemias ele é estratégico. Ele coloca aqui, ó, coloquei o sacerdote, né? Então ele trocou o sacerdote, né? Coloquei o sacerdote de Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías. E ainda colocou de assistente Hanã como assistente deles. Então o trabalho era grande, gente, porque além deles, do sacerdote, do levita, né, ainda tinha um assistente. Porque eles eram o quê? De confiança. Eles eram de confiança. Então a gente precisa buscar no Senhor sermos pessoas de confiança, sabe? Sermos pessoas de confiança e buscar no Senhor discernimento para encontrarmos pessoas de confiança para trabalhar junto. E eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. E aí sim, depois dessa mudança, né, Neemias precisa intervir para que haja uma mudança, para que os levitas voltem para a casa de Deus, e aí o povo começa o quê? A manter a casa de Deus de novo e para as coisas voltarem ao lugar de novo, né? Voltar como estava, né? Mas são ensinamentos que a gente tem sobre discernimento, discernir a situação e discernir pessoas não é de julgamento, mas é de discernimento, assim, de trazer entendimento, né? Como a gente viu lá no vídeo de ontem, Neemias precisou fazer algo para retirar isso da casa de Deus, então ele teve que ter uma ação.
E ele continuou essa ação, né, para que as coisas voltassem para o lugar. Então ele precisou fazer modificações. Então a nossa oração hoje é para que a gente não baixe a guarda achando que os muros foram erguidos, então ok, acabou já meu trabalho. Não, o trabalho ele continua. Então por isso a gente precisa manter a guarda alta, certo? A gente precisa orar por discernimento. Vamos orar por discernimento, tá bom? E vamos orar também, orar por aqueles que vão pregar na maratona, orar por aqueles que vão dar a aula também. E vamos orar uns pelos outros, vamos lembrar disso, de orar uns pelos outros, pela nossa saúde física, tá bom? Contra a gripe, resfriados, doenças, dores de garganta, rouquidão, tá? É um tempo que a gente vai trabalhar mesmo, em que a gente vai usar muito a nossa voz, então que o Senhor esteja aí com as mãos assim sobre as nossas vozes mesmo, para que a gente fale aquilo que está no coração dele. E é isso, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira, tchau!